Abramos nossas Bíblias em Tito. Tito, o capítulo 2. Tito, capítulo 2, nós leremos do verso 11 até o verso 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra, pela porção que lemos. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pelo teu sustento. Ó Deus, o Senhor tem alimentado a tua igreja. Ó Pai, é por isso, Pai, te pedimos, Senhor, ó Deus, ser propício a nós, pecadores. Ser propício, ó Deus, ao teu servo que irá expor a tua palavra. Ó Deus, também, Senhor, ó Deus, precisa de ti. Ó Pai, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio, nos nossos corações, os nossos ouvidos possam estar atentos a Ti. Ó Deus, que nós possamos Te escutar, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, a Tua ajuda nesse instante, para podermos assimilar a Tua palavra. Ó Deus, para compreendê-la e praticá-la. Ó Deus, guardar no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós estamos já no finalzinho do capítulo 2 de Tito. Temos aprendido várias lições. E hoje nós falaremos sobre a segunda parte do tema Educados pela Graça. Nós hoje entraremos na segunda parte ao entendermos que a graça também nos educa, além dos pontos que já trouxemos em outras questões. Nós estamos dentro de um contexto na ilha de Creta, onde Tito foi deixado para poder trazer e promover a fé aos irmãos daquela ilha. Também foi incumbido de silenciar os maus pastores, os falsos mestres que ali estavam. E nós vemos que o Senhor, através da sua graça, através do seu Filho, que é o esplendor de toda a graça, é aquele que nos mostra a benignidade de Deus, o Pai, que enviou o seu Filho para nos perdoar, para morrer em nosso lugar, para nos redimir. E nós vemos que essa salvação, ela se dá não só no ramo do intelectualismo, não fica só no intelecto, ela tem que extrapolar o intelecto e ir para a vida prática. E nós temos visto que a graça, ela nos salvou, e quando ela nos salva, o próprio Filho nos salva, existe um processo de adequação, existe um processo de educação. Nós somos educados, nós somos chamados como filhos da desobediência, e o processo de educação começa em nossas vidas. Não podemos conceber a ideia de que Deus
nos chamou para continuarmos a viver no nosso pecado e em rebeldia. Isso é totalmente condenado pelas Escrituras. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chama para sermos operantes em obras, para sermos educados e mudados pelo próprio Deus através da sua palavra. Hoje nós focaremos no verso 13 de Tito, no verso 13 de Tito. Mas antes nós temos que entender que o compromisso que temos com a ortopraxia, com o praticar direito, ou o fazer as coisas de forma correta, o compromisso que nós temos em sermos santos, em vivermos uma vida adequada, ele precisa ser regado, e ele precisa existir, e ele precisa ser sustentado por um princípio de esperança. E a graça educadora do Senhor, ela nos trará o reconhecimento dessa esperança, a fim de que nós não venhamos desanimar no processo de santificação, no processo da graça que nos educa. No contexto imediato, nós vimos que a Bíblia nos chama, ou Tito, Paulo, nos chama a vivermos uma vida de regeneradas, de renegada impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E entendemos que esses processos são considerados como processos positivos e processos negativos, como temos pregado na semana retrasada, processos positivos e os processos negativos, e assim devemos entender. Mas a ideia de dizer não a uma coisa e se empenhar a outras coisas, ela não pode estar desacompanhada do processo de esperança, e a graça vai nos educar a reconhecer em Cristo Jesus a nossa esperança. E esse é um processo muito interessante. Pense bem, imagina que você vai correr uma corrida, você é desafiado a correr uma maratona, e de repente você não sabe aonde essa maratona vai, e você não procura saber aonde essa maratona termina, e você começa a maratona sem saber o propósito da maratona. Você começa a correr de forma despropositada. Quando você não tem um propósito já estabelecido, é normal que você recorra para sentimentos de desânimo. Você não tem um propósito, você não sabe nem se está perto, se está longe. Você simplesmente vai começar dizendo assim: eu não vou conseguir. Porque você não tem um padrão de comparação para onde você está indo. Por isso que logo depois, quando Paulo vai tratar dos sentimentos que temos de ter, da educação que temos de ter em relação às nossas vidas, ele vai nos dizer o seguinte: olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele vai trazer um aspecto fundamental para vivermos uma vida santa. Ele vai dizer o seguinte: olha, tudo isso que nós temos vivido e estamos fazendo deve ser acompanhada pela bendita esperança. A bendita esperança, a esperança, ela tem que estar
acompanhando o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, as nossas práticas, o que fazemos e o que deixamos de fazer, fazemos com um propósito, a fim de quê? Com um propósito de quê? Para quê? A esperança que nós temos de ter é fundamental. Estabelecermos esse propósito de esperança é fundamental para uma vida de santidade. E nós temos que entender que esse propósito de santidade, ele não só quer dizer a esta vida, ele não só quer dizer ao tempo presente, ele fala de coisas muito mais elevadas. A esperança do cristão é muito maior do que qualquer coisa que possamos ver ou enxergar nesse presente momento. O cristão, ele é chamado por Deus a ter esperança. O cristão é o único ser que pode ter certeza que a sua esperança é algo estabelecido, é um fato correto e absoluto. Ele não espera de forma a não chegar no seu propósito, ele espera com certeza. Nós temos a esperança do cristão baseada no Senhor, porque sabemos que o Senhor é a nossa esperança. O Salmo 146:5, ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. A esperança, ela tem que estar bem estabelecida. Por que eu estou suportando essas angústias? Por que eu estou lutando contra esse pecado? Por que eu estou fazendo tudo isso? Será que é para agradar os irmãos? Será que é porque eu tenho que chegar na igreja e não ter nenhum pecado a ser confessado na hora lá de pedir perdão dos pecados? Será que é porque eu tenho que mostrar à minha esposa que eu sou de fato um cara que não peco? Ou uma mulher que não peca? Porque você está lutando, porque você está prestando atenção nos aspectos positivos e negativos da santidade. Porque você tem se deixado instruir pela graça de Deus. Por quê você tem feito isso? O profeta Jeremias, ele concorda com o salmista em relação à confiança e esperança depositada no Senhor. E ele diz: olha, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. O conceito de esperança, ele permeia o Novo Testamento. Nós aprendemos que no Novo Testamento a esperança do cristão está completamente baseada na obra de Cristo. Cristo revelado, a revelação da graça em sua plenitude está estabelecida em Cristo, e em Cristo está a nossa esperança. Em Cristo está a esperança do nosso viver santo. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1:1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então a nossa esperança está baseada em Cristo Jesus. Essa esperança reside em nosso Deus, e assim Ele é chamado do Deus da esperança. Se um povo tem que ter esperança, esse povo, ele necessariamente, a esperança verdadeira, se há um povo que tem que ter esperança, esse povo se chama cristão.
Eles precisam entender que o aspecto da esperança, ela não pode estar, nós precisamos compreender que o aspecto da esperança não pode estar desvinculado da nossa vida. O problema é onde estamos depositando a nossa esperança, e esse é um problema muito grave. Onde é que temos depositado nossa esperança? Tito vai falar a respeito da esperança. Olha, nós temos aguardado uma bendita esperança. A graça tem nos ensinado a aguardarmos uma bendita esperança. Aí você pensa assim: no que devemos esperar? No que devemos esperar? A primeira coisa que você deve compreender é que não nos homens. Não nos homens. A bendita esperança não vem de homem algum. A bendita esperança vem do nosso Deus. Em que situação? Em todas as situações. Em todas as esferas. A bendita esperança do cristão, para ele continuar vivendo e praticando a piedade, para ele continuar sendo santificado dos aspectos positivos e negativos, não vem de nenhum homem. Eu vou ser uma boa esposa para o meu marido. Não. Eu vou ser um bom marido por causa da minha esposa. Não. Você faz tudo isso porque você mantém a sua esperança em Cristo. Você aguarda em Cristo ser um bom marido. Você aguarda em Cristo ser uma boa esposa. Porque se você for depender do seu marido para ser uma boa esposa, você vai cair e vai ter sua esperança frustrada, porque o seu marido em algum determinado momento vai falhar com você. Se você, marido, for depender da sua esposa, for esperar na sua esposa, for depositar na sua esposa algo que só deve ser depositado em Deus, você vai cair em profundo desespero, porque em algum momento ela vai falhar com você. Se você, filho, for depositar a esperança nos seus pais, essa esperança que só deve ser dedicada a Deus, por que você vive isso? Porque espero em Deus, porque aguardo a vinda de Deus. Temos que entender isso de forma absoluta. Porque nós temos que entender que os homens, eles são como a Eva. Passam, murcham, como a flor do campo. A nossa esperança, bendita esperança, deve ser estabelecida somente em Deus. Ele não trará decepção. Nós devemos entender que Cristo é a nossa esperança. Ele é o Deus da esperança. Romanos 15:13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deus, ele tem que ser a reserva da nossa esperança. Deus, ele tem que ser a fonte e a força da prática de toda a piedade. Por que você não está fazendo isso? Não, porque os irmãos lá da igreja não concordam com isso, então eu me abstenho. Não, porque o pastor disse que não é para fazer isso. Não. A esperança, para que você deixe de praticar ou pratique, deve estar baseada em Deus.
Nós aguardamos. Por que você age dessa forma? Porque eu aguardo bendita esperança. A bendita esperança está nos meus olhos. Eu contemplo a bendita esperança. Nós vamos entender que esperança é essa. Que esperança é essa? É vir governo melhor? Eu sou um bom cidadão porque o governo vai ser estabelecido, esse governo vai ser melhor? Não! Não podemos frisar, não podemos entender, não podemos sermos seres morais com a moralidade estabelecida no governo, na política, em nada dessas coisas, porque tudo isso vai passar. Como o Salmo 146 diz, seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Por que você está praticando o que a Bíblia está pedindo de você? Por quê? Porque você é tão piedoso. Porque você vive a sua vida diferente da vida dos demais. Porque você trabalha com tanta ênfase. Porque você está sendo um homem tão melhor. O que é que está acontecendo? Eu quero entender isso de você. Por que você vem aqui todo domingo? Por que você se levanta de manhã e vê os problemas acometendo a sua vida, e você diz: hoje eu vou para a casa do Senhor, porque o Senhor separou esse dia para eu adorar? Por que você vem aqui? Por que isso? O que é que está acontecendo? Você tem que dar uma justificativa, porque senão você simplesmente vai ser aqueles que buscam entretenimento num dia que deveríamos buscar aquele que nos dá esperança. Eu vou lá para a igreja porque eu gosto de conversar com os irmãos, tem a hora lá do almoço, e é muito bom, estou sozinho em casa, então é bom que eu vá, para ter contato social. Renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Você tem que ter esperança em alguma coisa, e ela tem que ser bendita a esperança, e não qualquer esperança. Se a tua esperança está em construir um leque de amizade, isso vai perecer. Se você ama sua esposa com esperança em reciprocidade, em troca, sua esperança vai perecer. Se você ama o seu filho, esperando que você ganhe sempre o amor do teu filho em troca, a sua esperança vai perecer. E quando o dia mau chegar, você vai ruir junto com a sua esperança. Porque você educa seu filho, trazendo ele para enxergar as certezas reais, que são as certezas espirituais de um Deus que diz: olha, se arrependa, pecador. Você não pode responder que é para ele ser um homem melhor aqui na terra, não, é porque nós estamos com a esperança, a bendita esperança no porvir, em algo que acontecerá, que é mais certo do que o amanhã.
Eu sei que se meu filho hoje partir, eu ensinei a ele a esperar também nessa bendita esperança, aguardar isso. Ele entendeu que ele necessitava aguardar algo mais sublime. Ele entendeu que não deveria roubar, porque um dia ele estará diante de Deus, seu Criador. Ele não quer estar do lado daqueles dos quais vão ouvir: malditos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. 1 Pedro 1,21 diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Deus elege um povo para si ainda na eternidade, e no tempo oportuno lhes dá esperança através do Evangelho. Nós somos chamados por Cristo, os anciãos, as anciãs, as jovens, os jovens, os escravos, os livres, os ministros, foram escolhidos por Deus não para andarem em esperança em um mundo corrompido, em ideias corrompidas pelo pecado. Eles foram chamados para ter esperança que vem através do Evangelho, esperança em Jesus Cristo. 1 Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós devemos ter esperança, e bendita esperança. Essa esperança nos faz olhar para o hoje, mas enxergando com a ótica de um futuro certo. Olhamos para o hoje, a dificuldade que se estabelece, que é estabelecida, em praticarmos e vivermos uma vida de santidade, não com as óticas do que se passou, mas com a ótica do que vai acontecer, do que está para acontecer. A esperança do cristão, ela sempre deve apontar para a consumação final de todas as coisas. Já dizia o autor de uma canção, dizendo o seguinte: olha, o que estão fazendo aqui é nos enganando. Os passarinhos cantando e as belas flores, elas me enganam, para que eu ache que minha esperança esteja simplesmente aqui nessa terra. Não! A minha esperança está no meu eterno lar. Outro dia, o pastor contava que foi visitar uma irmã enferma, e aquela irmã enferma parecia convicta da sua fé, e ele perguntou à irmã o seguinte, ele disse: irmã, e ela estava muito abatida pelo câncer, já em estado terminal,
Ele pergunta para a irmã: irmã, o que é melhor para a senhora? Está aqui ou o que a senhora queria agora? Está aqui ou está com Cristo? O que é mais importante para a senhora, irmã? E aquela irmã que disfarçava em um sorriso ficou séria, olhou para o pastor e disse: pastor, eu queria ficar aqui, pastor. Eu queria ficar aqui, pastor. Ele fez: mas irmã, estar com Cristo é muito melhor. O povo está perecendo porque a esperança não está mais sendo vista nos olhos dos crentes. Eu, com pouca idade, me lembro que no ano de 2000, no ano de 1999, nunca houve tanto falatório acerca dessa esperança, por causa de um fundamento falso de que o milênio acabando-se, acabaria todas as coisas. Pessoas desesperadas da vida, uma esperança falsa. Mas a gente via as pessoas tornando novamente a começarem a pensar no que era verdadeiro. Sabe por quê? Porque sentiram o cheirinho da morte. Pensaram assim: eita, o mundo vai acabar. Não vai acabar, e agora? Vai morrer todo mundo. E agora? E eles diziam assim: rapaz, eu não quero apostar. Eu não quero apostar para ver. Nunca as igrejas ficaram tão cheias. Pessoas querendo respostas. Mas a esperança do crente, a esperança do eleito em Deus não é estar preocupado se vai para o inferno ou não vai. A esperança dele tem que estar focada no encontro com o seu Criador. Ele tem certeza. Ele tem certeza, ele espera, ele anseia por isso, ele vive por isso. Está estabelecido a eternidade. Por isso que Leonardo Ravenhill, ele dizia o seguinte: olha, Senhor, crava nos nossos olhos a eternidade, porque só assim esqueceremos das coisas do mundo. Só assim teremos força, Senhor, para renegar as impiedades e as paixões mundanas e vivermos de forma santa, justa, de forma piedosa. A esperança, o Senhor nos traz esperança. O Senhor nos dá essa esperança. João 14. Os discípulos começaram a perder a esperança. Jesus olha para eles, e depois de toda uma exortação, depois de Jesus dizer tudo o que ia acontecer, os discípulos começam a ficar desesperançosos, e Jesus, o autor da vida, o Deus eterno, ele diz e consola e nos consola, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou para preparar-vos lugar. Eu dou a certeza a vocês que eu estou preparando lugar para vocês.
O Senhor Jesus está preparando o lugar para vocês. Olha a esperança brotando em nossos corações. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé olha para o Senhor e diz assim: mas Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho, Senhor? Como saber o caminho, Senhor? Como eu vou saber como fazer as coisas? Como eu vou entender o caminho, conseguir? Olha a resposta de esperança que Jesus dá. Jesus não diz assim: olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo outro, você vai ter que estabelecer, você vai ter que carregar um peso, Não! Como é, Jesus? Que eu vou reconhecer o caminho? Como é que eu vou seguir esse caminho? Jesus vai dizer o seguinte: olha, Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem ao Pai senão por minhas obras, ninguém vai ao Pai se não for pela obra do Filho. Não é o que você faz, é o preço que o Filho pagou por você. Por isso que você tem esperança. Por isso que na sua mente tem que estar lá gravado: eternidade, por mais que eu peque, eternidade, o Senhor pagou pelo meu pecado, eu me entristeço, peço perdão e continuo lá dizendo: eternidade. A minha vida tem que estar estabelecida na eternidade, na esperança da eternidade. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. A desesperança, a falta de crença não deve ser estabelecida nos eleitos de Deus. Porque o que nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A esperança está estabelecida. A esperança, ela está estabelecida. Veja, todos os homens, eles viveram com a esperança estabelecida. Abraão é chamado e Deus dá uma esperança, um ponto firme. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Hebreus 11:13 diz que todos estes morreram sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e conversando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles olhavam a promessa e seguiam o seu caminho. E eles diziam o seguinte: olha, essa terra aqui não é minha, o Senhor tem me preparado uma terra para mim chamada Canaã. Segunda Coríntios 5, 6, 8, Paulo diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que quando no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Sempre bom ânimo, sempre esperança. Paulo vai dizer a Tito: aguarda a bendita esperança e a manifestação da glória do Senhor. Ensina isso. A graça tem nos ensinado a esperarmos e aguardarmos essa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O Deus que não pode mentir, lembra?
lá em Tito 1:2. Foi Ele que nos deu essa esperança. Tito 1:2, volta aí, Tito 1:2. Tito 1:2. Veja como o processo e todo o proceder e todo o viver ele está condicionado e ligado à esperança em algo. Nós temos que buscar termos esperança. Trazermos à mente aquilo que nos dá esperança, para vivermos uma vida de piedade. Uma vida de piedade, uma vida lamuriosa, cheia de lamúria. É uma vida que está com esperança sempre. Se você não regar a sua vida com esperança, você vai desanimar. Por isso que o apóstolo diz: quanto mais, irmãos, no que se deve pensar, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, essas coisas que trazem ao nosso pensamento, que nos dá esperança, porque se formos olhar para o que há de ruim, vamos ter e muitos motivos para desistir. Muitos motivos. Desde o tempo dos apóstolos, que eles diziam: olha, há muito tempo esse negócio aí da vinda gloriosa está sendo dito, e meus pais morreram, meus avós morreram, e nunca aconteceu. Mas temos confiado num Deus que não pode mentir. Sabe? Quando o Senhor fala com você aqui: olha, faça isso e você vai ter bom êxito no seu casamento, e você faz e tem bom êxito. Aí você diz o seguinte: olha, o Deus que não pode mentir me orientou nisso, e por isso que deu certo. Ah, meu filho está rebelde. O Deus que não pode mentir também tem instrução para o teu filho rebelde. E você vai e aplica a palavra. E por que, quando chega essa hora de confiar na bendita esperança da sua próxima vinda, nós temos desprezado? O Deus que não pode mentir, que deu solução para o nosso viver, o nosso proceder aqui na terra, Ele é o mesmo Deus que disse que virá. E diz o seguinte: olha, vocês devem vigiar, ficar atentos, viverem como se fosse hoje. Tito 1:2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé e que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Está vendo? Olha? Promoveu um viver piedoso na esperança da vida eterna. Veja como está sempre acompanhado. A esperança da vida eterna. Paulo ele vai falar lá em Timóteo 4:2, 2 Timóteo 4:2, e ele diz o seguinte: olha, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os quanto amam a sua vinda. São todos que amam a sua vinda. Os eleitos devem amar a sua vinda. Parece que estamos perdendo foco. A vinda de Cristo, a bendita esperança da manifestação que nos está proposta, foi esquecida. Temos mais esperança nos homens do que no próprio Deus, que não pode mentir. Os homens mentem, viu? Os homens mentem.
A nossa esperança vai ser frustrada se neles confiarmos, ao ponto de entregarmos a nossa total confiança e esperarmos nele e pensarmos que deles vem a bendita esperança. Nós devemos viver vigilantes ao seu retorno, aguardando o seu retorno. Porque só na eternidade nós realizaremos de forma absoluta, sem nenhum obstáculo, o propósito maior da nossa existência, que é a alegria absoluta no louvor e na grandeza de Deus. Pense bem. Você acha que está tudo bem aqui? Não está. Você sabe isso que não está. Aquela mulher lá que falou que queria ficar, ela morreu. Mas o pastor empenhou-se, dedicou tempo para com amor exortar no leito aquela irmã, fazendo ela romper, sabe? Romper aquela cadeia que estava acorrentando ela a este mundo que engana. Como uma criança, sabe? Que bota a mão dentro de um vaso para pegar uma moeda de R$1 e ela fecha a mão, e quando ela vai tirar a mão não sai, e ela fica ali, sem conseguir tirar, e o pai olha aquilo e faz, se eu mandar ele soltar, ele não vai soltar. O que vai acontecer? O pai olha para o filho e diz: filho, tome essa barra de chocolate. Ele solta a moeda e pega a barra de chocolate. O pai estabelece algo melhor para ele soltar algo ínfimo. E aquele pastor dedicou tempo para mostrar a ela que a eternidade é algo muito melhor. A bendita esperança, ela traz muito mais benefício. Nós sofremos e temos vários obstáculos aqui agora no presente. Por isso devemos ansiar pela esperança e a manifestação da glória. Nesse momento encontramos obstáculos aqui. Nós não conseguimos nos apresentar a Deus sem esses obstáculos. O grande Deus e Salvador, nós não conseguimos nos apresentar sem esses obstáculos por causa dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer: aqui em Timóteo, ele vai dizer o seguinte: olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou Salvador Cristo Jesus, grande Salvador. Por que grande Salvador? Porque ele teve que salvar grandes pecadores. Ele é grande Salvador porque a sua obra, ela excede em muito o pecado do seu povo. Por isso que ele é grande Salvador. E você era um grande pecador, nós éramos grandes pecadores. Não era um pecadorzinho. Não era um pecadorzinho, era um pecadorzão. Um grande pecador precisa de um grande Salvador, precisa de um grande Deus.
para salvá-lo do pecado, da sua imundícia. Quando paramos de ter esperança no porvir, na eternidade, quando paramos de ter esperança na glória que há de ser manifesta, quando paramos de ter esperança é porque começamos a ter uma falsa percepção de quem nós somos e de quem Deus é. Nós achamos que somos bonzinhos, nós somos bonzinhos, e desprezamos aquilo que Deus fez por nós. Pense bem o que Deus fez por você. Cristo pagou seu inferno. Cristo não só pagou seu inferno, Cristo pagou o seu inferno eterno. Você acha que isso é brincadeira? Pagar o meu inferno eterno? Você acha que isso é brincadeira? Você precisa estudar mais sobre a doutrina do inferno. Você precisa entender que no inferno não haverá arrependimento, não haverá um cessar, não haverá um tempo estabelecido para se cessar as dores. A justiça de Deus será manifesta no inferno, de forma santa, porque um povo pecou contra o seu Criador. Um inferno eterno de dores e tormentos foi nos tirado das nossas costas. Nós estávamos caminhando para lá, a passos largos estávamos correndo. Não estávamos assim, com um passo de tartaruga, não, estávamos correndo para o inferno. Jesus veio e nos arrancou desse caminho. Você acha que isso é brincadeira? Para você estar tão preocupado e achando que, não, eu sou bonzinho, não é bonzinho. Cristo teve que pagar o seu inferno porque você é mau, porque nós somos maus, porque nós somos pecadores miseráveis. Nós somos pecadores e ainda nos gabamos do nosso pecado, nos gabando no nosso pecado e achamos que, não, eu sou um pobre coitado. Não é, você é um miserável que odiava Deus, que não só corria, mas você corria falando coisas desagradáveis, declarando o seu ódio e destilando seu ódio contra Deus, e Deus lhe amou e lhe tirou desse caminho do inferno eterno. Aí agora você pensa, Senhor, como eu era muito pecador, Senhor. Era muito pecador, Senhor. O Senhor não pode mentir e eu desconfiei do Senhor, achando que o Senhor me mente. Todas as vezes que eu desconfiei da tua promessa, Senhor, eu disse, Senhor é mentiroso, de forma não verbal, não direta. Sou miserável, Senhor. O Senhor me amou com amor tal, e eu continuo te retribuindo em pecado, até no momento, Senhor, 2 horas que eu passo, Senhor, para te adorar em assembleia solene, a minha mente vagueia, Senhor, eu não consigo te escutar, eu não consigo ouvir tua voz, eu não consigo estar aqui. Que coisa! Eu não consigo, Senhor, minha mente vagueia, Senhor, a tua voz está falando comigo, Senhor, e eu simplesmente fico pensando no jantar de amanhã. Como é que eu posso me alegrar com essa situação? O Deus que me remiu, que me tirou do inferno. Como é? Como é que podemos estar alegres com isso? Como é que não podemos ansiar para a
a glória que há de vir. Como é que nós podemos esquecer da eternidade que tem que estar dia após dia gravado nos nossos olhos? Pois isso fazemos. Por isso que andamos desesperançosos, porque temos perdido essa visão. Romanos 5, 6, 11 diz: porque Cristo, do 6 a 11, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Como é que temos retribuído esse presente? Esquecendo das suas palavras de esperança. Será que temos feito isso? Aqui, no agora, encontramos obstáculos emocionais, circunstâncias satânicas nos oprimindo, o diabo ao nosso derredor, destilando seu veneno, falando coisas contra nós. Fazendo o nosso olhar se desviar. Mesmo assim estamos contentes com essa vida e achamos que isso aqui é o que vale a pena. Não, o que vale a pena é o porvir, a vinda do Senhor. Pois na eternidade, na vinda do Senhor, veremos a bendita esperança sendo manifesta, e lá não haverá nenhum obstáculo. Lá nós adoraremos a Deus sem nenhum obstáculo do pecado. Não haverá morte, não haverá nenhuma doença, não haverá dor, não haverá choro, não haverá calamidade, não haverá pecado para nos atormentar e nos fazer tropeçar. E assim poderemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, de forma absoluta, sem pecado, sem pensar em coisas que não convêm. Promessa do retorno glorioso de Jesus Cristo é uma realidade a ser continuamente aguardada a cada dia, como as dores de parto, que começam com intervalo de tempo maior até menor, até o menor, é maior até o menor. As dores de parto. Você tem a oportunidade de acompanhar uma mulher que está tendo contrações, e você vai acompanhando os intervalos da contração, e as contrações estão cada dia mais curtas. E o que temos feito? Temos esquecido de que sobre nós pesa o dever de esperar essa bendita esperança. Nós vemos que o Senhor
nos chama a guardar essa bendita esperança. A graça nos ensina que devemos esperar essa bendita esperança e não perder foco. Se nós estamos vivendo em piedade, nós estamos renegando as paixões, nós devemos fazer isso com espírito de piedade, com espírito de esperança, esperando. Qual é o seu alvo? Estabeleça seu alvo, só Cristo. Eu vejo todas essas coisas porque um dia o meu Senhor disse que ia retornar e Ele virá. O Senhor virá para buscar a sua igreja. E desde o tempo dos apóstolos, essa esperança estava já bem viva. E hoje, quando as dores de parto, as contrações estão num intervalo menor, deveríamos estar mais ainda esperançosos. O que temos feito? O Senhor Cristo Jesus, o nosso Deus Salvador, o grande Salvador, aquele que não pode mentir, nos ensina hoje a esperarmos, a aguardarmos, a estarmos novamente com os nossos olhos focados na eternidade, na sua vinda, no seu retorno glorioso. Porque se estivermos focados nas coisas do presente momento, cairemos, vamos ruir, vamos tombar, vamos ser abatidos. Mas quando confiamos em Cristo, isso tudo muda. Isso tudo muda. Apocalipse 22, 12, 21. Estamos sinalizando. Vamos todos ler. Apocalipse 22, 12 ao 21. Todos. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu adoro